Pode Bom dia. iniciar, Paulo. Pois não, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Miller Roque, eu sou presidente da ABS, da Associação Brasileira das Empresas de Software. Hoje nós temos o prazer de apresentar esse webinar Compras Públicas e Governo Aberto, o que é uma inovação depois da nova lei de licitações, que abriu muitas possibilidades para o governo. Nós temos o prazer de ter hoje conosco José Luiz Esteves, que é pós-doutorado em inovação para a sustentabilidade organizacional, ESG, na PUC-PR, Paraná, e pesquisador também do Think Tank. O Think Tank é uma iniciativa de um centro de inteligência que a ABS tem, que abriga dezenas de pesquisadores de alto padrão. Nós temos também conosco Marcelo Batista Neri, doutor em Sociologia e tecnólogo, pesquisador do NEV, da USP e também do Think Tank. Temos a Camila Murta, que é especialista em compras públicas na Amazon Web Services e líder do GT, do Grupo de Trabalho de Compras Públicas da ABS. Temos o Rodrigo de Souza Barreto, doutorando em Administração Pública pelo governo, pela Fundação Getúlio Vargas e a ASP, e pesquisador do Think Tank também. Temos o Marcos Vinícius Delgado, doutorando em Políticas Públicas Estratégicas e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também pesquisador do Think Tank. A ABS tem 4 eixos: melhorar o ambiente de negócio, capacitação, conexões estratégicas e serviços de suporte e apoio operacional para os seus associados. Nós procuramos sempre transformar os desafios, que não são poucos nessa nossa área de tecnologia, em oportunidades, desenvolvendo negócios, trabalhando na área de inovação e transformação digital, agora na área de inteligência artificial, apoiando startups, que nós temos várias, melhorando o ambiente de negócio com conversa junto ao governo federal e governos estaduais e municipais. Temos também um núcleo de cidade inteligente, de compliance, cumprir as normas, né? Pessoas e futuro do trabalho, e a agenda ESG também, que está na nossa pauta já há alguns anos. Né? Nós representamos mais de 260 mil empregos diretos. Pessoal, não é pouco, 260 mil é muita coisa. Representamos mais de 80% no PIB do segmento de software e serviços, temos praticamente 4 décadas de atuação, trabalhando com transformação digital, temos um monte de parceria, dezenas de parcerias internacionais, nossos associados representam 20 bilhões de dólares de faturamento, temos 2 mil. A maioria dos nossos associados, temos os grandes todos, mas também 70%, quase 80% é pequena e média empresa. E estamos presentes praticamente no Brasil inteiro. Este é o livro que nós soltamos do Think Tank, chamado Tecnologia e Inovação, que tem em papel, mas você também pode comprar pela Amazon, para o Kindle, e você pode adquirir em outros formatos. Ele está disponível nesse QR Code aí que vocês estão vendo na tela. É só dar um stop no vídeo depois e capturar o QR Code. Nós também vamos nós convidamos você para participar da principal plataforma brasileira de empresas e negócios no setor de TI. Nós temos uma parceria agora já de alguns meses com a Match IT, aonde você coloca o seu produto, o que você faz, e outros parceiros podem ou não ser associados da ABS, eles podem entrar e ver se faz o match com a necessidade dele. Ou você coloca a sua necessidade e o sistema faz um match e apresenta potenciais parceiros. Tá? Isso nós esperamos que seja uma revolução na capacidade de fazer negócio entre associados e entre os associados e o mercado em geral. Muito obrigado novamente. Vou parar agora e vou passar a palavra para a Camila Murta, nossa coordenadora. Bom dia a todos, obrigada, Paulo. Eu quero agradecer a presença de todos aqui que farão as apresentações, Marcos, Zé Luiz, Rodrigo e Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês para a gente estar discutindo um tema tão relevante para nós nos dias de hoje, né? Muito se fala sobre a transformação digital
e hoje a gente vai falar sobre a importância do governo aberto, da gente ter dados abertos e poder transacioná-los, né, principalmente quando a gente fala de interoperabilidade, de possibilidade de plataformas digitais abertas, públicas, né, e todas as iniciativas que o governo tem fazendo, seja por estratégia, seja por política, seja por legislação, que corroboram e apoiam a inovação, que hoje é um grande objetivo da nova lei de licitações. Então, tem muito link aqui, né, quando a gente olha a 14133, que é a nova lei de licitação, as compras públicas, o poder do Estado e o poder transformador que ele detém para impactar no nosso desenvolvimento nacional e principalmente na nossa economia. Então, eu estou ansiosa para ouvi-los, né, ouvir a pesquisa e o fruto do trabalho de vocês quatro, cada um com a sua especialidade, cada um com uma forma de olhar, mas todos com certeza olhando para a transformação, os benefícios, os impactos diretos que a sociedade tem a partir do uso de tecnologia, e eu estou muito feliz de estar podendo moderar esse painel no dia de hoje. Muito obrigada. Vamos lá. Conseguem todos ver e me ouvir? Sim, mas você não está no modo apresentação. Perfeito agora? Agora, perfeito. Ok, muito bom dia a todos. Bom dia, Camila, né, por estar fazendo a mediação desse importante debate que a ABS está trazendo por intermédio, principalmente dos pesquisadores do Think Tank. Paulo, José Luiz, nosso... desculpa te interromper, que você está bem baixinho para mim, não sei se para todos estão. Se você conseguir aumentar um pouquinho o seu volume. Melhorou? Opa, bastante. Tá bom. Eu vou preferir fazer sem o microfone, porque já é o segundo, né, que está dando problema, então vamos fazer aqui direto no Note. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui. Obrigado mais uma vez, Camila. Obrigado pelas apresentações do Marcelo e do Marcos que me antecederam, porque a gente vai ter aí muitos pontos de sinergia. Eu vou procurar ser o mais breve possível, né, para que a gente possa ter talvez um momento aí de reflexão conjunta, de aproveitamento para perguntas, etc., no final. E aí, o meu tema ele vai se focar dentro do âmbito da transformação digital e os impactos sobre as contas públicas, né? Essa visão de modernização do marco regulatório, naqueles três pilares que são fundamentais para que a gente possa exercitar qualquer experiência e praticar dentro dos processos de aquisição de contas públicas em governos, etc., que a gente tem condição de levar adiante a tecnologia. O principal pilar é o elemento humano. Depois a gente está falando da própria tecnologia. E aí, quando a gente pega o elemento humano e a tecnologia, a gente começa, então, a ter que prestar atenção, como foi aí provocado em dois momentos das apresentações anteriores, nos temas que são relativos à segurança, né? Eu sou o José Esteves, o José Luiz Esteves. É um prazer compor junto com os meus amigos, né, que me antecederam o Think Tank aqui da ABS, né? Eu tenho uma experiência muito grande, vocês não precisam se preocupar, né, em ler absolutamente nada disso. Esse material vai acabar chegando à mão de vocês por outro intermédio. Esse é um QR Code onde vocês acessam o meu LinkedIn. O LinkedIn é praticamente uma radiografia viva, né, do momento da nossa existência. Tenho uma grande experiência no Triple Helix, inclusive no governo, né? Fui assessor da presidência, fui consultor, fui diretor geral de agências de desenvolvimento, subsecretário de análise de investimentos públicos, etc. E a gente pode falar depois a respeito disso. Esses são alguns chapéus, além do Think Tank da ABS que eu trago, né, para a minha vida nesse momento. E eu tenho aqui a proposta de dividir essa apresentação de uma maneira muito rápida, né, em três aspectos que eu considero fundamentais. Primeiro, é esse da relevância crescente, que eu considero, pelo menos, eu acredito que vocês vão estar comigo, né, da transformação digital no contexto das compras públicas. Os pesquisadores anteriores falaram, inclusive, né, tocaram a respeito de uma publicação recente. Eu vou reforçar isso aqui com vocês, não é porque eu também tenho um artigo nessa publicação
que foi editada pela ADS e foi trazida para o mercado editorial, mas principalmente porque tem um conjunto de conteúdos que, de outra forma, vai ser muito difícil que você consiga acessar todos, né, ao mesmo tempo, e vale a leitura. E aí, a primeira coisa que vem à cabeça é exatamente sobre essa questão da digitalização dos processos, né? E dos desafios que a gente precisa analisar ou se debruçar de uma forma mais cuidadosa para que a gente possa garantir o sucesso da própria transformação digital no âmbito das compras públicas. E eu lembro, então, desse meu primeiro ponto, né? De inflexão, que é exatamente esse, que é o elemento humano, que são os obstáculos enfrentados, com a resistência, por exemplo, que acontece muitas vezes à mudança por parte dos funcionários públicos, por parte de fornecedores, que podem estar acostumados com aqueles métodos tradicionais e até receosos, a gente coloca dessa forma, né, simpática, mas até numa perspectiva de contrários, porque a gente sabe que existem processos licitatórios, como foi falado agora com o uso da inteligência artificial, que estão sendo descobertos, né, em grande volume, e isso é um tema sensível para as administrações, independente do eixo de onde elas se encontram, né, se é um eixo de governança pública municipal, estadual, ou o próprio eixo de governança federal. Então, é importante, né, que a gente possa ter, de maneira praticamente sinérgica, o interesse, né, do funcionalismo de todas aquelas pessoas que se relacionam com essa área de governança pública nesse momento de transformação digital dentro dos governos, né? Um outro ponto, que é a necessidade da gente garantir a transparência, esses princípios que são fundamentais, né? Equidade, conformidade com leis, etc., para tornar de certa forma, essencial até a busca por maneiras de integrar essas tecnologias inovadoras, sem que a gente comprometa esses mesmos princípios fundamentais das compras governamentais. A gente sabe, por exemplo, quando é preocupante quando a gente coloca tecnologia, como o caso, por exemplo, dos sistemas preditivos e da inteligência artificial, na apresentação que me antecedeu, e a gente descobre um volume superior a 10 milhões, 10 bilhões, né? De reais de licitações ou de compras que são colocadas, embandeiradas, né, de vermelho, como preocupantes do ponto de vista de fraude, né? Então, isso precisa ser aprimorado, né, no âmbito da governança pública e precisa ser incorporado de maneira definitiva, porque o país, quando economiza com a fraude, recebe recursos suficientes para lidar com problemas que afetam todos os âmbitos da administração pública. E o outro é que a gente tem que pensar, o Marcelo Neri falou a respeito dos biases, né? Eu tenho um trabalho que foi desenvolvido, depois se as pessoas tiverem interesse em conhecer, para aplicado na área da educação, que mostra realmente, né, que os sistemas preditivos, principalmente aqueles que são utilizados para a gente classificar algumas coisas, né, eles são sujeitos a erros, e isso daí tem a ver com o DNA da origem, de como a gente dá a implantação para a inteligência, né, ou como a gente formata o algoritmo para apresentar uma solução, uma resposta dentro desse processo. E aí a gente tem que fazer, com a digitalização desses processos de aquisição, a proteção para essas novas vulnerabilidades que vão existir a cada momento em que a tecnologia ela vai se aprimorando, né? E que podem ser explorados por esses agentes aí, também de forma simpática, maliciosos, em busca de possíveis vantagens indevidas. Então, garantir a proteção dos dados sensíveis e a integridade das transações vai se tornar uma prioridade absoluta, tem que se tornar uma prioridade absoluta. Eu tenho o privilégio de estar compondo, né, o grupo de consultores que está apoiando a presidência do Brasil no G20 nesse exato momento, né? Eu faço parte da trilha de finanças, né, por intermédio do PNUD, e a gente tem ouvido na reunião, inclusive com representantes dos países, como aconteceu agora recentemente em Brasília do G20, a questão, por exemplo, do uso
de como é que a gente vai fazer esses sistemas preditivos e essa inteligência artificial navegar, né, de uma maneira sinérgica, transfronteiriça, etc. O segundo ponto aqui dessa apresentação vai ser como a adoção dessas tecnologias pode transformar o processo de aquisição governamental, os processos de aquisição governamental. Primeiro, a automação de tarefas repetitivas, né, e a eliminação do papel acabam simplificando realmente os processos de compra. E se essa simplificação ocorre, a gente pode acelerar, por exemplo, o tempo de resposta, reduzir erros que são característicos, né? E às vezes se tornam imponderáveis dentro desses processos licitatórios, né? Que são atribuídos ao elemento humano. Você tem condição, por exemplo, de impor um recurso no exato momento em que você tem um edital, né? Que sai exatamente por conta de vícios, né? Da origem, e vão resultar certamente numa economia tanto de recursos financeiros quanto de tempo, que é a única constante na gestão da administração pública ou da administração privada, né? O dia tem 24 horas e nada que a gente faça vai conseguir fazer com que ele tenha 25, 26 e 27. E quem está trabalhando, transitando, né, no âmbito da administração pública sabe o quanto é importante. Tem aí né, uma curva de custos em declínio e de aumento de eficiência, que é altamente desejável, né, de ser buscada, de ser alcançada. É uma das principais oportunidades que seriam, então, proporcionadas pela digitalização de recursos. Outra coisa, a utilização dessas plataformas digitais pode ampliar o alcance dos processos de compras públicas, perdão, e permitir, né, que a gente tenha uma maior variedade e uma maior capilaridade, um alcance, né, desses procedimentos licitatórios. Então, isso não só promove uma concorrência saudável, mas também vai de encontro, né, a um possível aumento de soluções que sejam inovadoras e economicamente vantajosas para o governo e seus diferentes níveis, né, de demanda pública, municipal, estadual, federal. E, certamente, a transparência, que é uma outra oportunidade que a gente acaba atingindo, que é ofertada, né, oferecida, né, trazida pela digitalização das compras públicas, porque quando a gente disponibiliza informações detalhadas sobre os processos de aquisição, os órgãos governamentais, esses mesmos órgãos governamentais que licitam, né, podem promover a prestação de contas de uma forma mais objetiva e fortalecer a confiança da sociedade na gestão dos recursos públicos, que é um tema muito sensível e de grande relevância para a administração pública, principalmente nesses momentos em que a gente atravessa a particularidade de crises, né? Há pouco tempo atrás, a gente estava vivendo uma pandemia de proporções globais, com impacto em praticamente todas as áreas. Aí depois a gente tem guerras que são provocadas, né, para fora das nossas fronteiras e que, de uma certa maneira, com o seu contorno geopolítico, acabam influenciando, inclusive, tomadas de decisões, que são decisões estratégicas governamentais, e a gente tem toda a sorte aí de possibilidades, né, de novos conflitos e de emergências climáticas, como é o caso, por exemplo, que está acontecendo nesse exato momento no Rio Grande do Sul, né, no sul do Brasil como um todo. Eu estou falando com vocês agora da minha base, que fica localizada aqui no Nordeste, na belíssima ilha de São Luís do Maranhão, né? E nesse exato momento aqui no Maranhão, a gente tem mais de 40 municípios em estado de emergência por conta das grandes precipitações e chuvas. Quer dizer, isso não é um problema localizado, não está nessa proporção do Rio Grande do Sul, mas esse é um novo normal. E se esse é um novo normal, a gente precisa desenvolver ferramentas, principalmente no âmbito da governança pública, da gestão, né, dos governos locais, estaduais, do próprio governo federal, de lidar com esse novo normal. Além disso, claro, aquela rastreabilidade, né, facilitada por esses sistemas digitais vai permitir uma auditoria mais eficaz e uma detecção mais rápida de possíveis irregularidades, como esse tema
o que focou o nosso pesquisador, meu querido confrade Marcos Vinícius, na colocação que ele fez aqui na apresentação anterior. Então, a gente está falando de compliance, né? Que é a nova ordem necessária para a gestão pública e precisa ser aprimorado em praticamente todos os níveis e todas as esferas de governo. Então, isso é algo que é condição sine qua non, né? Para que a gente possa avançar, inclusive, no desenvolvimento de tecnologias que estejam realmente a serviço da administração pública, quer seja na área de compras públicas ou em uma outra área estratégica que seja considerada pelos governos. E aí, quando a gente fala em compras públicas e governança digital, eu tomei a liberdade, a ousadia, né, de desenvolver um framework que eu considero que é um framework propositivo. Eu estou colocando aqui esse R de registrado, porque ele está em processo, né, vai se tornar parte integrante de um trabalho, que na verdade vão ser 2 livros digitais, porque é muita coisa para falar, então vai ser um livrinho 1 e um livrinho 2, né? E que eu tenho mais ou menos a visão de que na base, né, desse framework a gente precisa identificar as oportunidades de avanço tecnológico, depois a gente precisa focar nas experiências trazidas pelos marcos regulatórios, né, pelo arcabouço legal, depois a gente precisa medir, né, mensurar resultados e requalificar a administração pública, né, a gestão pública, através desses resultados e, finalmente, né, naquela ponta lá superior da pirâmide, né, aquele extrato superior, a gente trabalhar de forma muito intensificada temas como monitoramento e controle. E aí, como a gente consolidaria, por exemplo, esse framework nos novos processos? Aí eu vou tomar a liberdade rapidamente de compartilhar com vocês, porque quando a gente está falando desses processos de compras públicas, a gente bota de um lado a tecnologia e a gente coloca do outro lado a legislação, né? Então, eu vou batizar a tecnologia de TecNE, né? Para usar o radical, e aí eu vou dizer, a gente precisa identificar sistemas, modelos e soluções de tecnologia aplicados à complexidade da gestão pública, né? Porque cada área tem a sua particularidade, e em função dessa particularidade desenvolve uma complexidade própria. A gente tem que estimular a participação dos LAB. Eu fiquei muito feliz e vou aplaudir aqui, né, o Marcos, porque ele trouxe essa introdução dos laboratórios de inovação governamental e desenvolver em conjunto com eles e com as GovTechs, né, e empresas, as soluções para serem aplicadas no âmbito da administração pública. Temos que orientar técnicas para o refinamento dos modelos que são propostos, da sua proposta de valor, do alcance das soluções e de possíveis investimentos que a administração pública pode promover para incentivar que isso aconteça e, no final, estabelecer, né, não finalmente, mas não chegando ao fim, né, o processo é cíclico, né, estabelecer pilotos, aplicar e validar essas novas soluções para que a gente possa dar capilaridade a esses modelos no âmbito da administração pública como um todo. Essa é a parte integrante da TecNE, da tecnologia. E aí, agora, como é que seria para lidar com o marco legal? Vai aqui uma sugestão, que eu não sei se é legal, né? Mas era uma solução que está sendo trazida por esse framework que eu estou apresentando para vocês aqui, em primeiríssima mão, né? Nesse evento que está sendo promovido pela ABS, e vou conversar, inclusive, com a própria ABS para saber se ela tem interesse em patrocinar essa realização como um estudo mais aprofundado. E aí, quando a gente tem a legislação, estou pegando aqui a Legis, né? Camila me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu estou querendo usar esses radicais para dizer que quando a gente lida com o marco legal, o framework, seja esse ou qualquer um outro que exista, precisa trabalhar articulações e preparação com diferentes eixos da estrutura pública, precisa acompanhar os processos de atualização de uma forma muito mais próxima desse marco legal, precisa trabalhar no desenvolvimento e implementação de estratégia e qualquer outras atividades que sejam demandadas para alteração da legislação, que não adianta a gente reclamar de uma legislação que não acompanha, né, que não tem sinergia tecnológica e não fazer nada para tentar criar vontade política de que essa legislação ela possa ser alterada em função, inclusive, da própria promoção, né, dos governos. E
apoiar, requalificar e construir equipes ou times, como eu gosto também de chamar, para poder aproximar de uma linguagem que a gente usa na gestão privada, né, corporativa, de colaboradores que sejam capacitados e sejam principalmente sinérgicos a esses processos de transformação. E essa sinergia, ela vai ser identificada na medida em que você oferece a capacitação e o treinamento e você vê o feedback daquela capacitação e daquele treinamento que está sendo oferecido ou ofertado pelos seus próprios colaboradores e gestores. E aí, eu queria finalizar essa minha apresentação trazendo um pouquinho, né, uma degustação, né, também adicional desse nosso livro, né, que foi publicado pela ABS, né, que traz aí uma coletânea de material riquíssimo dos pesquisadores, que trabalhar esse tema do impacto da inteligência artificial, por exemplo, nas compras públicas, né? Nesse momento que a gente tem a transformação digital. E aí alguém falou lá, a implementação da inteligência no processo de compras públicas tem estimulado a reflexão no sentido de identificar como poderiam ser significativas, aprimorar a eficiência, etc. Um blá, 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 que eu conheço bem, porque fui eu que escrevi, né? Mas em que eu queria estar querendo era fazer uma propaganda, né? Para que vocês possam reconhecer que a gente já teve o condão, vamos dizer assim, a vontade de trazer ao centro da mesa das discussões da importância desse tema, inclusive com a realização desse evento que a gente está fazendo aqui com vocês hoje, né? Com os outros pesquisadores, etc., mas principalmente porque a gente conseguiu editar um material, aí você tem um QR Code que leva para a página da Amazon, né? E que você pode baixar, né? E aí um conteúdo desse por R$ 3,99, eu não sou o Ciro, né? Bottini, não, mas eu digo, e você está perdendo de tempo para ir aí acessar esse QR Code, buscar, porque esse trabalho não tem preço, né? Ele é fruto da capacidade de várias mentes brilhantes trabalhando em prol daquilo que elas consideram importante para o desenvolvimento do Brasil e das empresas brasileiras. Mas tem aqui alguns exemplos de eficiência e agilidade que eu trago de lá. A DocSign, por exemplo, né? Implementando soluções de PLN para acelerar a verificação de documentos e, com a verificação acelerada de documentos, reduzir o tempo necessário, por exemplo, para a fase de habilitação. Tem um outro exemplo que é de transparência e segurança, né? Em que eu estou trazendo a Original Mine, né? Que é uma pioneira para a utilização de blockchain no sentido de garantir integridade e transparência do processo licitatório. Tem a parte, por exemplo, de desenvolvimento de soluções que são bem específicas, né, para determinadas áreas do governo, e aí você tem, por exemplo, empresas como a SML Brasil, né, que agora está atendendo pelo nome de ZIV, né, que tem investido no desenvolvimento de soluções para atender aos requisitos do novo marco legal, né, sistemas, por exemplo, de inteligência artificial para automatização de processos, garantir conformidade com normativas, etc., etc. Não estou ganhando absolutamente nenhum centavo, viu, gente? Não estou fazendo propaganda de empresa, mas estou querendo colocar a discussão de que tudo isso já se encontra ao alcance, principalmente da administração pública, para aprimorar esses seus processos. E quando a gente fala daquele primeiro tema, né, que é o do elemento humano, aí a gente tem, inclusive, empresas como a Senior Systems, né, que oferecem não apenas soluções, mas também serviços de suporte técnico e treinamento para que assim, a gente possa garantir a implementação eficaz ou mais eficiente das ferramentas nas diferentes instituições públicas que se habilitam a contratar os serviços dela. Então, tem um rol, né, de gente muito bacana, muito inteligente, que está se debruçando exatamente no sentido de tentar criar os facilitadores para que a tecnologia, né, que esteja a serviço do governo possa promover avanços no âmbito da sociedade, porque eu acho que, sendo o objetivo de qualidade o bem comum, a qualidade está atingida nesse caso. E aí eu faço algumas considerações sobre as novas regulamentações, o impacto, né, da transformação digital nas compras públicas, bem rapidamente, né? A implementação dessas regulamentações tem um impacto significativo na transformação digital. Quando a gente pega aquela visão estratégica das compras públicas, né? Aquisição governamental, essas novas regulamentações
elas são incentivadas, né, para adotar soluções digitais e otimizar, então vai utilizar aí plataformas, etc. Vão fortalecer a transparência, né? E a sociedade civil vai poder monitorar de forma mais efetiva como o dinheiro público está sendo utilizado. Então, esse é o impacto, né, que abre espaço para a participação de empresas e promove maior concorrência e diversificação de fornecedores, principalmente no âmbito da administração pública. Está aqui, muito obrigado pela atenção, pela perseverança e pela paciência de vocês em nos acompanharem, e eu vou estar sempre aqui à disposição. Obrigada, José Luiz. Renar, né, Paulo, para que a gente possa responder pelo menos 2, 3 perguntas aqui, chegou pelo chat e pelo Q&A, e destacar, né, o Marcelo falou de a perspectiva de políticas públicas, o Marco sobre a capacidades estatais, José Luiz sobre a questão da forma de compras digitais, né, e agora o Rodrigo trouxe as startups, a questão das startups, do marco regulatório, vocês percebem o quão rico está tudo envolvido quando a gente fala de transformação digital, o governo aberto, as perspectivas que nós temos, ainda não temos soluções para tudo, já adianto aqui, né, para todos, a gente ainda não tem a solução, mas tem um esforço imenso de todos, em especial dos pesquisadores que têm buscado informações, boas práticas, né, todos eles aqui trouxeram exemplos do que já está sendo produzido no mercado, bons exemplos, seja por transparência, seja para resolver já dores da sociedade. E tem aqui uma pergunta que eu quero fazer, que fala sobre, que é o Ângelo que trouxe, a grande dificuldade encontrada passa pela sensibilização dos gestores sobre a importância das compras públicas, principalmente em relação à inovação aberta e adoção de novas modalidades de compras, tais como os CPSI, que é a encomenda, o que pode ser feito no âmbito dos municípios para realmente avançarmos nesse sentido. Estou entendendo aqui que essa pergunta está um pouco direcionada para o José Luiz, mas se o Rodrigo também quiser responder, fica à vontade, ou complementar, enfim. Claro, acho que só antes de passar a palavra para o José Luiz, essa pergunta é muito pertinente porque, de fato, existe uma grande dificuldade de implementação e por uma série de fatores. Já falamos um pouco da capacidade das burocracias de atenderem a esses aspectos e buscar essa capacitação. Já temos algumas iniciativas, inclusive pelo governo federal, como o Marcos trouxe, para viabilizar essa implementação. Mas eu, na condição de advogado e de consultor jurídico, eu entendo que essa dificuldade de implementação passa também por um aspecto importante relacionado à construção da solução jurídica para a implementação dessa política pública por parte dos advogados públicos, que precisam muito mais do que encontrar problemas nos processos administrativos, encontrar sim soluções para que as políticas sejam de fato implementadas e dar segurança aos gestores, diminuir o peso da caneta dos gestores, que num país como o nosso, no qual o controle é muito mais valorizado em todos os aspectos do que a gestão, acaba A própria sendo iniciativa, né, de a fazer, né? própria iniciativa acaba sendo podada por parte dos gestores públicos. Então, eu acho que uma conjugação entre capacitação também dos consultores jurídicos nessa legislação específica, aliada a uma aproximação mais qualificada do controle dos tribunais de contas e dos controladores, daria um pontapé para iniciativas como essa serem de fato melhor implementadas. Perfeito, perfeito. José Luiz, você quer complementar? Até para não avançar muito no tempo, o que o Rodrigo coloca está absolutamente correto, né? E eu vou sempre mais além, porque dentro do meu DNA, tá? Sempre teve, né? Como dentro, inclusive, do Triple Helix, né? A questão da minha atuação na academia, eu sempre procurei construir pontes com a administração e com a gestão pública, no sentido de fazer com que tudo aquilo que a gente entendesse que era moderno, que era inovador, pudesse, de alguma forma, ganhar capilaridade e ser trazido. No âmbito da administração pública, a gente tem uma grande escola de formação inconteste, né, aqui no Brasil, que ela é referência para toda a América Latina e para outros lugares do mundo, que é a própria ANAP, né? Mas o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que o espírito, né, provocar
o espírito dessa capacitação pública que é necessária, principalmente no âmbito dos governos locais. Porque quando a gente participa, por exemplo, de congressos, né, como eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de participar sempre que sou convidado, de gestores municipais, né? Eu participei, inclusive, o maior que existe, está em Minas, porque o Minas é o estado com o maior número de municípios brasileiros, né? Quando eu participo de um evento como esse, e quando trago, por exemplo, a ideia de uma iniciativa, né, que eu comecei a desenvolver no período anterior à pandemia, e quem sabe, de repente, a gente não pode trazer aqui para dentro da ABS, né, para dar capilaridade também, que ela se chama Escola Descentralizada, né, para capacitação do servidor público, né? Escola descentralizada de formação da administração pública. E o que significa esse termo de escola descentralizada? Exatamente isso, a capacidade de que você tenha alternativas, né, aos processos de formação que são considerados tradicionais e que muitas vezes eles não conseguem repercutir no âmbito desse conjunto, né, principalmente de governos locais que está tão estratificado, geograficamente, geopoliticamente no Brasil, vamos dizer assim. E que a gente precisa realmente, né? Eu sinto uma necessidade, todo evento que eu participo, no âmbito da gestão pública, eu sinto uma necessidade urgente, né? E presente de capacitação e de treinamento. E isso agora, com a transformação digital, começa a se acelerar. E aí existe o impacto do marco legal, como foi colocado, mas cabe a nós, dentro daquele, inclusive, modelo provocativo de framework que eu trouxe aqui, né, provocar as mudanças que estão necessárias no marco legal, né, incentivando, né, que o governo, ao editar uma mudança na legislação, ele incorpore, né, esse conteúdo da modernidade, que ainda é complexo, né? A gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, não existe nenhum tipo de denominador comum. A gente tem regras que foram, por exemplo, estabelecidas no âmbito de fóruns como o da OCDE, que eu estou acompanhando mais de perto, inclusive por conta de estar trabalhando no grupo do G20, né? Mas que mesmo quando os países colocam seus representantes para falar a respeito do tema, surgem uma série de aspectos que são aspectos divergentes. Então, para que a gente possa buscar esse consenso, é necessário que a gente faça um rascunho das possibilidades concretas de inovação que o marco legal precisa trazer, para que essas possibilidades concretas de inovação elas sejam traduzidas na normativa do marco legal e implementados. E se houver a necessidade de fazer uma correção, que ela seja feita. Mas a inanição, né, a ficar parado num momento como esse que a gente está vivendo, que é absolutamente veloz, né, e que não tem retorno, que não é possível. Então, a gente vai fazer, vai errar, e aí a gente vai conseguir depois identificar também o erro, né, de forma muito inteligente, muito apropriada, na governança pública isso acontece, né, e a gente vai aperfeiçoar o marco legal até chegar a instrumentos que sejam realmente representativos da modernidade que a gente precisa, com transparência, com ética e com compliance para gestão de compras públicas nos governos. Perfeito, José Luiz.